Minha prima me acusou de tê-la abusado sexualmente e de tê-la engravidado. No dia de ação de graças, meus pais me deserdaram. Minha esposa foi embora e eu perdi tudo. 12 anos depois, a verdade veio à tona e eu processei todos eles até a falência. Ei, Reddit, minha prima incendiou minha vida inteira com uma única mentira. Então eu desapareci, reconstruí tudo do zero e tentei esquecer que eles sequer existiam. Mas o passado nunca fica enterrado para sempre. Antes de chegar a isso, deixe-me começar do início. Dia de Ação de Graças de 2013, eu tinha 22 anos, estava na metade do curso de Engenharia Aeroespacial na Universidade Estadual e era casado havia 8 meses com minha namorada do ensino médio, Brooke. As notas estavam boas, o casamento estava estável e o futuro parecia que poderia dar certo. Minha prima Vanessa estava ficando na casa dos meus pais havia cerca de um mês depois que a situação do apartamento dela desmoronou. Ela tinha 21 anos e basicamente crescemos como irmãos. Nossas famílias moravam a 3 ruas de distância, então em todo feriado, todo aniversário, estávamos sempre juntos. Naquele dia de Ação de Graças, minha mãe entrou em modo de produção total. Eu cheguei por volta do meio-dia para ajudar meu pai a terminar a reforma do porão. Vanessa já estava lá ajudando na cozinha. Brooke tinha pegado um turno extra no hospital onde fazia suas rotações de enfermagem. O dinheiro estava apertado, já que nós dois estávamos estudando, e ela planejava chegar mais tarde para a sobremesa por volta das 8 da noite. O trabalho no porão demorou muito mais do que o esperado. Meu pai tinha medido um canto errado e tivemos que refazer uma sessão inteira. Quando terminamos, todo mundo já estava comendo. Subi as escadas coberto de poeira de gesso. Vanessa estava sentada em frente a mim no jantar, parecendo cada vez mais desconfortável à medida que a refeição avançava. A mãe dela, minha tia Michelle, ficava pressionando-a com perguntas diretas sobre candidaturas de emprego e procura de apartamento. Michelle sempre foi assim, comandando aquela família com controle rígido. Alguma sorte com aquelas candidaturas que eu te enviei? Ainda não. Você precisa fazer acompanhamento. Você não pode ficar na casa do seu tio para sempre. A tensão era ridícula. Vanessa parecia querer desaparecer. Talvez você possa dar um tempo a ela, eu disse. É dia de Ação de Graças. Minha tia recuou com um sorriso tenso. Vanessa me lançou um olhar de gratidão. Meu tio Roger comentou algo sobre eu sempre cuidar da família. Todos voltaram a comer. Depois do jantar, fiquei na cozinha com Vanessa e alguns primos para limpar. Vanessa estava lavando a louça na pia e eu estava secando e guardando as coisas. Obrigada por antes, ela disse baixinho. Minha mãe não para de pegar no meu pé. Ela só está preocupada que você consiga se organizar. Tudo parece estar desmoronando. Ela se emocionou um pouco. Peguei um lenço do balcão e entreguei a ela. Meu tio Roger passou naquele momento, indo até a geladeira, viu a gente conversando, viu Vanessa enxugando os olhos. Ethan, você é um primo tão bom, sempre cuidando dela. Ele pegou a bebida e foi embora. 5 segundos de interação que mais tarde seriam distorcidos em algo que nunca foram. Os outros primos terminaram e foram para a sala de estar. Vanessa e eu trabalhamos em silêncio por mais 10 minutos e depois nos juntamos aos outros. Brooke chegou por volta das 8. Ficamos até às 10, ajudamos na limpeza final e depois fomos para casa. Um dia de Ação de Graças normal. O que eu não percebi foi minha tia Michelle observando do corredor, coletando provas. 3 semanas depois, em meados de dezembro, durante a semana de provas finais, eu estava no meu apartamento às 2 da tarde de uma terça-feira, mergulhado nos estudos de termodinâmica, quando alguém bateu à porta. Batidas agressivas. Abri a porta e Vanessa passou por mim direto para a sala sem pedir permissão. Ela parecia destruída, maquiagem escorrendo pelo rosto, olhos vermelhos, tremendo, vestindo calça de moletom e um moletom grande demais, cabelo preso num coque bagunçado. Precisamos conversar. Meu primeiro pensamento foi que ela tinha brigado com os pais, ou precisava de dinheiro, ou estava passando por algum tipo de crise. O que houve? O que aconteceu? Ela andava de um lado para o outro na sala, braços envolvendo o próprio corpo, chorando tanto que mal conseguia falar. Eu fiquei perto da porta, mantendo distância, esperando ela se acalmar o suficiente para explicar. Estou grávida. Senti uma simpatia imediata misturada com preocupação. Isso explicava por que ela estava tão estressada ultimamente, por que a mãe dela estava pegando tanto no pé, por que tudo parecia estar desmoronando para ela. Você já contou aos seus pais? Precisa de ajuda para pensar nas opções? Ela se virou para mim e algo no olhar dela fez meu estômago afundar. É seu. O apartamento ficou em silêncio. A geladeira zumbia na cozinha. Do que você está falando? O bebê é seu, Ethan. Ela soluçava agora, o corpo inteiro tremendo. Na noite de Ação de Graças, depois que todo mundo foi embora, você voltou para casa porque esqueceu suas ferramentas no porão.
Seus pais já estavam na cama. Ficamos sozinhos lá embaixo e as coisas simplesmente aconteceram. Vanessa, isso nunca aconteceu. Vanessa, eu fui direto para casa com a Brooke naquela noite. Eu não voltei para pegar nada. Pare de mentir para se proteger. A voz dela falhou e ficou mais alta. Você voltou por volta das 11. Disse que precisava pegar algo no porão. Começamos a conversar e você me pressionou. Disse que ficaria tudo bem porque éramos família e ninguém jamais saberia. Disse que a Brooke não se importaria. Eu tenho tudo escrito, a data, a hora, tudo o que você me disse. Isso é completamente insano. Nada disso aconteceu. Eu nunca toquei em você desse jeito. Eu nunca sequer pensei em você dessa forma. Eu estava com medo demais para dizer não. Você é maior do que eu, você é meu primo. Eu não queria causar problemas para a família, mas não posso continuar mentindo. Não posso fingir que isso não aconteceu. Ela estava construindo a narrativa em tempo real, cada palavra tornando tudo mais concreto, mais detalhado, mais crível para qualquer pessoa que viesse a ouvir depois. Vou contar aos meus pais hoje à noite. Eles merecem saber o que você fez comigo, o que você me fez passar. Você não pode estar falando sério. Isso não aconteceu, você sabe que isso não aconteceu. Eu tenho mensagens de texto que enviei para uma amiga naquela noite, logo depois de ter acontecido, dizendo que algo ruim tinha acontecido, mas que eu não conseguia falar sobre isso. Eu tenho tudo. Minha mente disparou. Ela tinha planejado isso. Aquelas mensagens eram um seguro, provas plantadas para sustentar uma história que não existia. Por que você está fazendo isso? Por que você me agrediu? Ela gritou, alto o suficiente para que os vizinhos provavelmente ouvissem. Você me agrediu e agora eu estou grávida e tenho que viver com isso. Saia. Você não tem o direito de me expulsar. Você não tem o direito de me silenciar. Todo mundo vai saber o que você fez. Ela saiu, simplesmente foi embora e deixou a porta bater atrás dela. Fiquei ali na sala de estar, olhando para o nada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Brooke chegou em casa 3 horas depois e me encontrou ainda parado quase no mesmo lugar, encarando a parede. Ei, como foi o estudo? O que houve? Eu contei tudo a ela, cada palavra da acusação da Vanessa, cada detalhe daquela história impossível. Ela ouviu com aquela expressão neutra de estudante de enfermagem, a mesma que usava quando pacientes lhe davam notícias muito ruins que exigiam manter a calma. Você está dizendo que ela inventou tudo isso do nada, completamente? Nada disso aconteceu. Eu não voltei para casa naquela noite. Eu estava aqui com você, lembra? Chegamos em casa e você estava exausta do seu turno. Assistimos a 2 episódios daquela série que você gosta e depois fomos dormir. Você estava muito na casa dos seus pais naquela época, já que você e seu pai estavam fazendo aquela reforma. Você estava lá tipo 3 ou 4 vezes por semana. Nunca ficou sozinho com a Vanessa, nenhuma vez, e definitivamente não no dia de ação de graças. Nós voltamos juntos para casa. Estendi a mão para ela. Ela puxou a mão de volta. Você acredita em mim, não é? A pausa antes de ela responder durou 3 segundos. Eu quero acreditar em você, mas ela parecia realmente abalada. Ethan, por que ela mentiria sobre algo tão sério? O que ela ganharia inventando isso? Eu não sei, mas estou te dizendo, isso não aconteceu. Ela é sua prima. Você a conhece a vida inteira. Ela não é uma pessoa aleatória tentando causar problemas. O que é exatamente o motivo pelo qual eu jamais faria o que ela está me acusando de ter feito? Brooke sentou no sofá e colocou o rosto nas mãos. Quando levantou a cabeça, havia lágrimas nos olhos. Eu preciso pensar sobre isso. Isso é muito sério e eu preciso de tempo para processar. Processar o quê? Se você acredita ou não no seu marido. Não faça isso ser sobre mim. Isso é sobre você e sobre o que estão te acusando. É sobre você escolher acreditar numa mentira ou confiar na pessoa com quem você se casou. Ela não respondeu a isso, apenas ficou sentada ali, parecendo miserável. Minha mãe ligou às 11 daquela noite. Eu ainda estava no sofá, com o telefone sobre a mesa de centro, quando a tela acendeu com o nome da minha mãe. Eu sabia o que vinha. Como você pôde fazer isso com ela? Com a sua própria prima? Nós confiávamos em você perto dela. Mãe, escuta, isso nunca aconteceu. Ela está mentindo. Eu não sei porquê, mas ela está mentindo. Ela está grávida, Ethan. Ela fez 3 testes. Ela nos contou tudo, como você voltou para casa, como encontrou ela sozinha no porão, como você a pressionou. Essa história é completamente inventada. Eu estava em casa com a Brooke a noite toda. Ela tem mensagens de texto. Ela mandou mensagem para uma amiga naquela noite dizendo que algo terrível tinha acontecido. A linha do tempo bate perfeitamente. Claro que batia, porque ela tinha construído tudo para bater.
Essas mensagens não provam nada, exceto que ela planejou isso. Por que ela planejaria destruir a própria família? Eu não sei, mas eu sei que não fiz o que ela está dizendo. Eu não posso falar com você agora. Ela desligou. Os pais da Vanessa ligaram diretamente para Brooke 30 minutos depois. Eu consegui ouvi-los mesmo sem o telefone estar no viva voz. Eles estavam altos, emocionais, agressivos. Apresentaram a versão deles com precisão cirúrgica. Vanessa estava traumatizada. Ela tinha tido medo demais de dizer qualquer coisa por semanas. Finalmente tinha confessado depois de desabar chorando. A linha do tempo batia. Ela tinha mensagens. Ela tinha testemunhas que tinham visto nós dois sozinhos juntos. Tudo se encaixava, se você quisesse que se encaixasse. Brooke ouviu, falou muito pouco e desligou, parecendo em choque. Eles querem que eu saiba que estão buscando medidas legais. E o que você disse a eles? Que eu precisava falar com você primeiro. Então fala comigo. Eles parecem realmente convencidos de que têm provas. Por que eles acreditariam que ela mentiria? Por que é mais fácil do que aceitar que a própria filha é capaz de fazer falsas acusações? Brooke se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Eu preciso de um pouco de ar. Ela pegou o casaco e saiu. Voltou 2 horas depois. Não disse onde tinha estado. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo. As palavras se espalharam pela família. Primos com quem eu tinha crescido pararam de responder às mensagens. Minha avó ligou chorando, dizendo que não entendia como aquilo podia ter acontecido. Amigos da igreja começaram a me evitar. Na faculdade, Brooke estava distante, dormindo no quarto de hóspedes e mal falando comigo. Ela ia para as rotações clínicas, voltava para casa, estudava em silêncio e ia dormir sem dizer boa noite. No quarto dia, voltei para casa depois da minha última prova final e encontrei a mala dela perto da porta. Ela disse que precisava de espaço porque tudo estava pesado demais. Tentei impedi-la, lembrando que ela era minha esposa e deveria acreditar em mim, mas ela não conseguia se comprometer com isso. Com toda a minha família convencida e Vanessa afirmando que tinha provas, Brooke disse que estava se protegendo de uma situação que não entendia. Ela pegou a mala, hesitou na porta e disse que, se eu fosse inocente, a verdade apareceria. Então ela foi embora. O som da porta se fechando encerrou 8 meses de casamento em 4 dias por causa de uma mentira. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, percebi que algo fundamental tinha mudado. Ninguém ia esperar por provas ou pela verdade. A acusação era o veredicto, e eu não tinha ideia de como lutar contra isso. Uma semana depois, a universidade me chamou. Alguém tinha registrado uma denúncia pelo título 9. Não foi a Vanessa, mas alguém que tinha ouvido as acusações. E alegaram que isso criava um ambiente inseguro no campus. Eu me sentei em frente à reitora enquanto ela explicava que acusações dessa natureza geravam preocupações para outros estudantes. Não houve boletim de ocorrência, nenhuma investigação criminal de fato. A denúncia afirmava que o suposto incidente ocorreu enquanto eu tinha acesso a recursos do campus e a moradia familiar, o que lhes dava jurisdição. Dada a sensibilidade da situação, eles recomendavam fortemente uma licença voluntária. Voluntária, claro. Amigos pararam de responder às mensagens. Pessoas que eu conhecia desde o jardim de infância atravessavam a rua quando me viam. A igreja onde eu havia sido batizado enviou uma carta pedindo que eu não frequentasse mais os cultos. Contratei um advogado com dinheiro emprestado. Ele foi realista. Sem provas físicas, de qualquer forma isso se tornaria a palavra dela contra a minha. O teste de paternidade, quando o bebê nascesse, provaria que não era meu, mas o dano já tinha sido feito. Então eu só precisava esperar mais 7 meses. Você poderia entrar com um processo por difamação, mas isso exige dinheiro que a maioria das pessoas não tem. Quando você limpasse seu nome, estaria falido. Ele estava certo. Vanessa deu à luz em julho. Um menino. Ela o chamou de Owen. Meu advogado tentou organizar um teste de paternidade. O advogado da Vanessa adiou tudo. Desculpas médicas, falhas na citação judicial, atrasos processuais que o tribunal aprovava automaticamente todas as vezes. Cada audiência custava dinheiro que eu não tinha. No 4º mês, meu advogado precisou de um novo pagamento antecipado. Eu não consegui pagar e ele se retirou do caso. Tentei me representar sozinho, mas o sistema não precisava que eu fosse culpado, só precisava que eu estivesse quebrado. Em janeiro, eu estava falido, sem amigos e a 3 dias do despejo. Brooke tinha dado entrada no divórcio. Meus pais haviam trocado as fechaduras. O programa de engenharia enviou uma carta de desligamento. Eu poderia ter continuado lutando, poderia ter encontrado uma maneira de forçar o teste eventualmente, mas qual era o sentido? Mesmo que o teste provasse minha inocência, ninguém se importaria. O estrago estava feito. Minha vida já tinha sido destruída.
Um amigo do primeiro ano, Greg, tinha se mudado para Seattle depois da formatura. Quando liguei para ele, desesperado e sem opções, ele não hesitou. Venha para cá. Posso te arrumar um emprego na fábrica de peças aeroespaciais onde eu sou inspetor de qualidade. Paga bem e ninguém conhece o seu passado. Coloquei tudo o que tinha no meu Ford surrado e dirigi para o oeste. 3 dias de estrada e comida de posto de gasolina. Seattle parecia diferente, a chuva, as montanhas, a cultura de pessoas cuidando da própria vida. Greg conseguiu que eu fosse contratado como técnico de controle de qualidade. O trabalho era meticuloso e mentalmente exigente, inspecionar componentes aeroespaciais em busca de defeitos microscópicos. Era preciso foco total ou você perderia algo crítico. Aluguei um quarto numa casa com outros 3 caras. Trabalhei horas extras sempre que possível, economizando cada dólar. À noite, a raiva vinha à tona. Não explosiva, apenas fria e paciente. Eu revivi as acusações, a forma como todos se voltaram contra mim instantaneamente, Brooke fazendo as malas sem lutar. Mas eu não podia deixar isso me consumir. Seguir em frente significava realmente seguir em frente. Greg me apresentou a escalada em rocha. 6 meses depois, ele disse que eu precisava de algo que exigisse foco total, algo em que pensar em qualquer outra coisa significasse cair. Ele estava certo. Pendurar-me numa parede a 40 pés de altura fazia com que toda a atenção se estreitasse até o próximo apoio de mão. Fiquei bom nisso. Comecei a ir 5 vezes por semana. Fiz conhecidos, mas mantive todos à distância. 2 anos depois, me matriculei em aulas noturnas em uma faculdade comunitária. Uma disciplina no início, matemática avançada. O professor percebeu que eu era mais velho do que os estudantes típicos. Você está à frente de todo mundo. Já considerou se candidatar à Universidade de Washington? Eles têm um programa para estudantes não tradicionais. A ideia me assustou. Voltar à vida acadêmica significava arriscar exposição, mas também significava recuperar algo que Vanessa tinha me roubado. Eu me candidatei, fui aceito e comecei a cursar 2 disciplinas por semestre enquanto trabalhava em tempo integral. Uma rotina brutal. Turnos de 12 horas seguidos por seminários de 3 horas. Mas cada trabalho concluído importava. 3 semanas depois do início do meu primeiro semestre na Universidade de Washington, um garoto sentado ao meu lado em mecânica aplicada perguntou de onde eu tinha transferido da Universidade Estadual no leste. Legal, por que você mudou? A pergunta foi casual, amigável. Problemas familiares que são complicados, cara. Minha prima teve, preciso ir ao banheiro. Eu saí, fiquei no corredor com as costas apoiadas na parede fria de azulejo, respirando com dificuldade. Um professor que passava perguntou se eu estava bem. Eu assenti e voltei para a sala. Aguentei 2 horas de aula sem ouvir uma palavra. Naquela noite, escalei até minhas mãos sangrarem. No verão de 2017, no 3º ano em Seattle, percebi que tinha passado uma semana inteira sem pensar na Vanessa. Depois 2 semanas. A raiva não tinha desaparecido, apenas tinha deixado de ser o centro de tudo. Conheci Nora na academia de escalada. Ela estava tentando uma rota que eu tinha completado na semana anterior. A técnica dela estava completamente errada. Depois de vê-la falhar 3 vezes, não consegui me conter. Sua distribuição de peso está errada. Você está tentando usar força nos braços em vez de usar as pernas. Ela me olhou suada e frustrada. E você é um especialista? Eu escalo aqui há 3 anos. Então me mostra. Eu demonstrei a sequência. Ela tentou novamente, ajustou a abordagem e conseguiu avançar 3 apoios a mais. Melhor. Eu sou Ethan. Nora. Começamos a escalar juntos. Ela era designer gráfica da Califórnia. A abertura dela sobre a própria vida me fez perceber o quanto eu tinha me fechado. 6 meses depois, ela me chamou para tomar um café. Isso parece mais do que apenas parceiros de escalada, ou estou interpretando errado? Eu queria dizer sim, mas a ideia de confiar em alguém fez o pânico atravessar meu peito. Eu tenho problemas de confiança, um histórico complicado. Todo mundo tem um passado. A questão é se você vai deixar isso definir o seu futuro. Começamos a namorar devagar. Eu contei a ela sobre o divórcio, sobre ter sido falsamente acusado e forçado a sair da faculdade, mas não entrei em detalhes. E se ela acreditasse que eu realmente tivesse feito aquilo? Ela foi paciente, não pressionou, não forçou. Aos poucos, as barreiras começaram a cair. 2 anos depois, na primavera de 2019, concluí meu curso, 7 anos depois de ter deixado o programa original. Caminhei pelo palco enquanto Greg e Nora aplaudiam da plateia. Meus pais deveriam estar ali. Consegui um emprego em uma empresa de consultoria em energia renovável. O salário era bom, o trabalho tinha significado. Nora e eu fomos morar juntos. Adotamos um cachorro chamado Copper.
Criamos uma vida completamente separada de tudo que eu tinha deixado para trás. Em 2023, 10 anos depois de fugir, eu quase nunca pensava na minha vida antiga. Meus pais tinham meu e-mail, mas nunca o usaram. O filho da Vanessa, Owen, teria 10 anos, crescendo acreditando que o pai o tinha abandonado. Às vezes eu me perguntava se alguém tinha questionado a história dela, se meus pais sentiam culpa, ao menos um pouco. Eu tinha seguido em frente. Então, em novembro de 2023, o Facebook me enviou uma notificação. Era sexta-feira de manhã. Eu fazia café antes do trabalho, rolava o telefone quando vi. Você foi marcado em uma publicação. A conta era de alguém do ensino médio que eu mal lembrava. A postagem era um anúncio de falecimento. Com o coração partido, compartilhamos que Catherine faleceu ontem. Cerimônia no sábado, na igreja de São Marcos. Deixou o marido James e os netos. Catherine, minha mãe. A caneca de café escorregou da minha mão. Nora veio correndo. O que aconteceu? Eu não conseguia falar, apenas encarava a tela. Minha mãe estava morta. Estava morta havia um dia inteiro antes que alguém pensasse em me marcar numa publicação do Facebook. Minha mãe morreu. O funeral era amanhã, a mais de 1000 milhas de distância. Eu não falava com nenhum dos dois havia mais de uma década. Não tinha sido convidado. Eu preciso ir. Depois de tudo que eles fizeram, eu preciso ver isso. Caso contrário, isso vai me corroer por dentro. O avião pousou na manhã de sábado. Aluguei um carro e dirigi pelas estradas familiares. Minhas mãos tremiam no volante. A igreja de São Marcos parecia a mesma. Fiquei sentado no estacionamento por 20 minutos antes de entrar. O santuário estava lotado. Escorreguei para o último banco. O caixão estava na frente, fechado, cercado de flores. Meu pai estava no primeiro banco, ombros curvados, minha tia e meu tio ao lado dele. Na segunda fila, Vanessa com um menino pré-adolescente que só podia ser Owen. Ela tinha envelhecido, cabelo mais curto, rosto mais cheio. Chorava em um lenço, apoiada em um homem que eu não reconhecia. Owen parecia entediado dentro do terno, mexendo no celular. A cerimônia começou. O pastor fez um elogio fúnebre sobre a bondade da minha mãe. As pessoas se levantaram para compartilhar lembranças. Meu pai tentou falar, mas desabou. Meu tio terminou por ele. Depois, houve uma recepção no porão da igreja. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter saído direto. Mas eu precisava ver meu pai de perto, precisava de algo que eu não sabia nomear. Desci as escadas, peguei um café e me posicionei perto da parede. Ethan. Eu me virei. Brooke estava ali. Olhos arregalados. Ela parecia diferente, cabelo mais longo, aliança no dedo. Eu não achei que você viria. Nem eu. Um silêncio constrangedor se estendeu entre nós. Sinto muito pela sua mãe. Como você tem estado? Bem. Estou em Seattle. Sou consultor em energia renovável. Que bom. Eu me perguntava como você tinha acabado. Ela olhou em volta e abaixou a voz. Eu mantive contato com seu pai depois do divórcio. Ele me ligava às vezes. Acho que ele se sentia culpado. Então, ao longo dos anos, eu acabei ouvindo algumas coisas que explicavam isso. Cidade pequena, comunidade de igreja, culpa, manter laços vivos. Owen fez um teste de DNA. Tudo parou. O quê? No ano passado. Um projeto da escola sobre ancestralidade e histórico genético de saúde. Vanessa finalmente concordou em fazer um daqueles kits. Meu pulso martelava nos ouvidos. Os resultados não mostraram nenhuma correspondência familiar. Nenhum dos parentes esperados do seu lado apareceu, nem mesmo parentes distantes que deveriam estar lá. Quando Owen viu isso e começou a fazer perguntas. Vanessa acabou admitindo que você não era o pai. Ela estava dormindo com o supervisor no trabalho e, quando engravidou, entrou em pânico. Você era conveniente, próximo o suficiente para as pessoas acreditarem. Quem mais sabe? Seus pais descobriram há cerca de 8 meses. Vanessa confessou depois que Owen a confrontou com os resultados. Seu pai queria entrar em contato, mas sua mãe já estava doente naquela época. Estágio 4. Ela disse que não sabia como te encarar depois do que aconteceu. Ela morreu sem tentar. Então ela sabia. Sabia havia 8 meses e nunca entrou em contato. Apenas deixou a culpa consumi-la até que a doença terminasse o trabalho. E a Vanessa? Brooke parecia arrasada. Ainda mora aqui. Ainda age como se não tivesse destruído sua vida. Eu coloquei o copo de café na mesa antes que eu o arremessasse pela sala. Vanessa estava rindo de alguma coisa, completamente à vontade. Owen estava no telefone. Owen sabe a história completa. Eu não acho que não.
Vanessa disse a ele que o pai biológico não tinha interesse em fazer parte da vida dele. Mais mentiras. Obrigado por me contar. Eu preciso ir. Afastei-me da Brooke e caminhei direto em direção a Vanessa. As pessoas se abriram. Vanessa me viu chegando e a cor desapareceu do rosto dela. Ethan, eu não pensei. Conte a eles. Minha voz estava baixa, mas carregava longe. As pessoas ao redor pararam de falar. Conte a todos aqui o que o teste de DNA mostrou. Este não é o momento nem o lugar. Você destruiu a minha vida com uma mentira. Minha mãe morreu sem jamais limpar o meu nome por sua causa. Conte a verdade ou eu conto. O marido da Vanessa deu um passo à frente. Você precisa se acalmar, isso não diz respeito a você. Eu não tirei os olhos dela. Conte a eles o que o teste provou. Meu pai empurrou a multidão para passar. De perto, ele parecia oco. Filho. Não me chame assim. Você abriu mão desse direito há 10 anos. Eu sei. Eu sei o que fizemos. Não há desculpa. Você fez uma escolha. Escolheu acreditar nela em vez do seu próprio filho, sem um único pedaço de prova. Minha tia tentou intervir. Ethan, nós sentimos muito. Sentem muito que eu tenha perdido minha esposa, minha educação, minha casa, minha vida inteira. Tive que recomeçar do zero, sem nada, porque todos vocês decidiram que eu era culpado. Vanessa chorava agora. Owen tinha levantado os olhos do celular, observando tudo com olhos arregalados e confusos. O teste de DNA, eu disse alto o suficiente para que a sala inteira ouvisse. Conte a eles o que mostrou. A voz da Vanessa saiu quebrada. Mostrou que o Owen não é seu. Eu menti. Você nunca foi o pai. Eu menti sobre tudo. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Apenas os soluços da Vanessa preenchiam o silêncio. Eu me virei para o Owen. Sua mãe mentiu sobre quem era seu pai para encobrir os próprios erros. Eu odeio que você esteja descobrindo isso desse jeito, mas você merece saber a verdade. Ethan, por favor, a Vanessa engasgou, não faça isso com o Owen. Você fez isso com ele quando construiu a vida dele em cima de mentiras. Olhei para o meu pai uma última vez. A mamãe soube da verdade por 8 meses e nunca tentou me procurar. Você também não. Você não tem o direito de se desculpar agora que ela se foi. Então eu saí. O voo de volta para Seattle foi um borrão. Nora me buscou, olhou uma vez para o meu rosto e me envolveu em um abraço. Naquela noite, contei tudo a ela, a história completa que nunca tinha compartilhado por inteiro. Ela ouviu sem me interromper. Você deveria processá-la. O que ela fez foi difamação. Você perdeu anos da sua vida. Talvez. Na manhã seguinte, meu telefone explodiu. Alguém tinha gravado o confronto e postado online. O vídeo era tremido, mas claro o suficiente. Vanessa admitindo que tinha mentido, meu pai reconhecendo que tinham falhado comigo, ou em descobrindo a verdade. Viralizou nas redes sociais da minha cidade natal. A maioria condenou a Vanessa. Alguns a defenderam, dizendo que eu não deveria ter causado uma cena em um funeral. Meu pai ligou. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. O quê? Para pedir desculpas, para explicar. Ele soava exausto. Eu deixei que ele falasse. Quando a Vanessa veio até nós, ela era tão convincente. Tinha datas, detalhes, mensagens para uma amiga. A ideia de que ela mentiria sobre algo assim parecia impossível. Então acreditar que seu filho teria agredido a própria prima pareceu mais plausível. Nós falhamos com você. Sua mãe ficou devastada quando descobrimos. Ela queria te procurar, mas a doença era agressiva. O tempo acabou. Uma parte de mim se sentiu justificada. Uma parte mais sombria ficou satisfeita por ela ter sofrido. E a Vanessa? Ela e o marido estão falando em se mudar. O vídeo a tornou impopular. Owen está tendo dificuldades. Bom, eu esperava que pudéssemos conversar mais algum dia. Eu não sei se algum dia vou conseguir confiar em você de novo. Isso é justo. Se mudar de ideia, estarei aqui. Desligamos. Nas semanas seguintes, mais pessoas do meu passado entraram em contato. Desculpas, justificativas. Minha tia e meu tio enviaram um cartão com um cheque de $85.000. Dinheiro de culpa. Eu devolvi. Owen me surpreendeu com uma mensagem no Facebook. Eu sei quem você é, sinto muito pelo que minha mãe fez. Eu queria poder consertar isso. Fiquei olhando aquela mensagem por um longo tempo. Ele era só um garoto. Eu respondi. Você não tem nada pelo que se desculpar. O que sua mãe fez foi escolha dela, não sua. Seus sentimentos são válidos. Você a perdoou? Não.
Eu não acho que algum dia vou perdoar. Mas estou tentando não deixar o que ela fez definir o resto da minha vida. Trocamos mais algumas mensagens. Ele perguntou sobre Seattle, engenharia, reconstrução. Nora e eu conversamos sobre ação judicial. Consultamos um advogado. Você tem um caso forte de difamação. A confissão viral cria novas declarações acionáveis, o que reinicia certos prazos legais. Além disso, ela ocultou ativamente a verdade por mais de uma década, o que suspende a prescrição. Mentiras documentadas que causaram danos mensuráveis. Qual é o processo? Longo e caro. Mas, dado o vídeo viral e a admissão clara, você provavelmente venceria. A questão é se você quer passar o próximo ano em salas de tribunal. Pensei nisso por semanas. Então tomei minha decisão. Vou processar. Não por dinheiro, mas por reparação. Pelo registro formal de que Vanessa era uma mentirosa e eu era inocente. A fase de produção de provas foi brutal. Meu advogado intimou tudo, mensagens de texto, registros médicos, depoimentos de testemunhas, históricos escolares, os pedidos atrasados de teste de paternidade. E foi então que encontramos. Escondidas nas mensagens antigas da Vanessa, conversas com minha tia Michelle. Os textos mostravam minha tia orientando, ajudando Vanessa a construir a linha do tempo, sugerindo detalhes para tornar a história crível, dizendo para mencionar especificamente o dia de ação de graças, porque várias pessoas tinham nos visto juntos, dizendo para ela chorar ao contar aos pais, dizendo para resistir ao teste de paternidade o máximo possível. Meu advogado olhou para mim do outro lado da mesa, segurando as impressões. Sua tia orquestrou tudo isso. Ela sabia que a Vanessa estava dormindo com o supervisor casado. Sabia que a gravidez causaria um escândalo. Então ajudou a incriminar você para proteger a reputação da Vanessa. Por que eu? Porque você era conveniente. Homem jovem, com acesso à casa. Ela sabia que seus pais acreditariam na irmã deles em vez de em você. Nós incluímos minha tia no processo. O depoimento foi marcado para abril. Eu voei de volta para isso. Vanessa apareceu abatida, acompanhada do advogado. Minha tia parecia furiosa. Meu advogado não perdeu tempo. Ele apresentou as mensagens de texto, leu em voz alta para constar em ata, mostrou exatamente como minha tia tinha orientado Vanessa em cada mentira. Vanessa quebrou depois de 20 minutos. Eu estava com medo. Eu tinha engravidado do meu chefe casado e minha mãe disse que, se eu admitisse isso, minha vida estaria arruinada. Ela disse que o Ethan era a pessoa perfeita para culpar, porque ele estava sempre por perto e ninguém questionaria. Ela disse que a família nos apoiaria e que, eventualmente, tudo seria esquecido. E você teve algum contato desse tipo com o Ethan? Não, nunca. Eu menti sobre tudo. O advogado da minha tia tentou interromper, alegando que as mensagens estavam fora de contexto. Meu advogado cortou isso imediatamente. Sua cliente construiu sistematicamente uma falsa acusação para proteger a reputação da filha. Ela destruiu a vida de uma pessoa inocente. Não existe contexto que torne isso aceitável. Após o depoimento, meu advogado entrou com um pedido emergencial de julgamento sumário com base na admissão da Vanessa e nas provas documentais. Mas ainda não tínhamos terminado de investigar. Como parte da produção de provas, solicitamos os registros médicos da minha mãe, do tratamento dela, procedimento padrão para estabelecer a linha do tempo. Meu pai, como executor do espólio, autorizou a liberação. Os registros incluíam anotações das sessões de aconselhamento dela. Meu advogado me ligou 3 dias depois de receber os documentos. Ethan, há algo nos registros da sua mãe, nas anotações das sessões de aconselhamento. Ela falou sobre você. O que ela disse? Ela contou à terapeuta que sabia da mentira da Vanessa havia 8 meses antes de morrer, que Michelle tinha confessado a ela o que tinham feito. Sua mãe queria entrar em contato, mas Michelle a ameaçou. Ameaçou como? Michelle disse à sua mãe que, se ela entrasse em contato comigo, Michelle contaria a todos que minha mãe sabia de um caso extraconjugal que meu pai teve anos atrás e que ela cobertou, um antigo escândalo familiar. Michelle não precisava de provas. Ela tinha a igreja, tinha os boatos. Minha mãe escolheu proteger a reputação do meu pai em vez de limpar o meu nome, então me deixou exilado para protegê-lo. De acordo com as anotações, sim. Ela estava destruída por isso. As notas da terapeuta indicavam depressão profunda e culpa intensa, mas ela nunca entrou em contato. Eu fiquei sentado no escritório dele, incapaz de processar aquilo. Minha mãe tinha feito a escolha errada, escolheu a reputação do meu pai em vez da minha vida e depois morreu sem consertar nada. Meu pai sabia disso? Eu não sei, mas as anotações deixam claro que sua tia estava ativamente trabalhando para impedir que sua família se reconciliasse com você. Eu voltei para confrontar meu pai sem avisar, simplesmente apareci na porta dele. Ele abriu parecendo 10 anos mais velho do que no funeral. Ethan, eu não estava esperando.
Você sabia que a mamãe sabia da verdade sobre a Vanessa havia 8 meses antes de morrer? O rosto dele empalideceu. Do que você está falando? Michelle contou a ela, confessou o que tinham feito e depois a ameaçou para mantê-la em silêncio. Algo sobre um caso que você teve e que a mamãe encobriu. Michelle disse que exporia tudo se a mamãe entrasse em contato comigo. Ele se sentou pesadamente no sofá e colocou o rosto nas mãos. Não houve caso nenhum. Michelle inventou isso, mas sua mãe acreditou, porque Michelle tinha a igreja. Um boato vindo dela e todo o mundo social da sua mãe desmoronava. Sua mãe estava apavorada, então ficou em silêncio, e você não soube de nada disso até depois que ela morreu. Encontrei um diário entre as coisas dela. Ela escreveu sobre a culpa que a consumia viva. Eu fiquei ali olhando para aquele homem quebrado. Então a Michelle destruiu todos nós e a mamãe deixou. Sua mãe fez uma escolha terrível. Escolheu errado, mas estava doente com medo, e Michelle a tinha encurralado. Ela deveria ter me ligado mesmo assim. Eu teria lidado com a Michelle. Eu sei. Sinto muito por tudo isso. Olhei para ele uma última vez. Talvez eu consiga te perdoar algum dia, mas nunca vou perdoá-la por ter morrido sem tentar. Eu fui embora. Hoje conversamos ocasionalmente, ligações curtas a cada poucos meses. Não é reconciliação, mas é alguma coisa. O caso foi concluído em agosto, quando o juiz concedeu julgamento sumário a meu favor. O juiz concluiu que Vanessa fez acusações falsas de forma consciente, com a ajuda da mãe, causando danos graves e imensuráveis, e me concedeu $430 mil em indenização. A sentença incluiu uma retratação pública ordenada pelo tribunal como parte dos termos do acordo. Vanessa concordou em publicar nas redes sociais uma declaração reconhecendo que havia mentido sobre mim, que eu nunca agredi e que ela foi orientada pela mãe a fabricar a acusação. Minha tia foi condenada a pagar mais $200 mil em danos punitivos pelo papel que teve na orquestração do esquema. O dinheiro não mudou nada. Não me devolveu aqueles 10 anos, não trouxe minha mãe de volta para que eu pudesse dizer o quanto ela me machucou, mas foi prova, registro oficial. A universidade enviou uma carta oferecendo restaurar meu histórico acadêmico. Eu recusei. Enviei, sim, uma cópia da sentença para algumas pessoas específicas, a reitora que me expulsou, o pastor que disse para eu não voltar à igreja. Não para todos, apenas para aqueles que tinham poder e o usaram contra mim. A maioria não respondeu. Um enviou um pedido de desculpas breve que parecia mais autoproteção do que arrependimento real ou entrou em contato mais uma vez, 3 meses depois de o caso ser concluído. Antes do meu casamento, recebi uma ligação de um número desconhecido, código de área da minha cidade natal. Atendi. Ethan, é a Michelle, minha tia, a mulher que orquestrou tudo. Eu deveria ter desligado imediatamente. O que você quer? Eu queria me desculpar direito, cara a cara. Eu sei que não mereço, mas estou pedindo mesmo assim. Estarei em Seattle a trabalho na próxima semana. Podemos nos encontrar para um café? Cada instinto gritava não, mas uma parte de mim queria vê-la se contorcer. Tudo bem. Quinta-feira, às 2 da tarde. Há uma cafeteria no centro, na 4ª Avenida. Contei a Nora naquela noite. Ela foi contra imediatamente. Por que dar a ela a satisfação do seu tempo? Porque eu quero olhar nos olhos dela mais uma vez. Quero que ela veja que não me quebrou. Quinta-feira chegou. Cheguei 10 minutos antes, peguei uma mesa perto do fundo e fiquei observando a porta. Ela entrou pontualmente às 2. Tinha envelhecido terrivelmente nos meses desde o depoimento. Cabelo grisalho, rosto marcado pelo estresse, ombros curvados. Ela me viu, hesitou e depois veio até a mesa. Obrigada por me encontrar. Eu não me levantei, não ofereci comprar nada, apenas fiquei sentado esperando. Ela foi buscar café, voltou à mesa. As mãos tremiam levemente quando se sentou. Eu não espero que você me perdoe. Não espero nada. Eu só queria dizer que sinto muito por tudo. Você não deixou acontecer, você fez acontecer. Há uma diferença. Eu sei, você tem razão. Ela respirou fundo, trêmula. Vanessa é minha filha. Ela cometeu um erro com aquele homem casado e eu entrei em pânico. Pensei que, se as pessoas descobrissem, isso a destruiria a reputação da nossa família na igreja. Então eu a ajudei a criar uma solução. Uma solução que me destruiu. Eu dizia a mim mesma que seria temporário, que quando o teste de paternidade saísse, todos perceberiam que não era você. Eu nunca pensei. Você nunca pensou nas consequências. A xícara de café dela bateu no pires quando ela pousou. As indenizações que estamos pagando estão nos levando à falência. Roger me deixou. Minha filha não fala mais comigo. Owen mal fala com qualquer um de nós. Todos na igreja sabem o que eu fiz. Eu perdi meu emprego. Ótimo. Você deveria perder tudo.
Você tirou tudo de mim. Eu sei. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Agora eu só queria que você soubesse que eu também estou sofrendo. Você acha que eu vim aqui para te fazer se sentir melhor, para dizer que está tudo bem e que está perdoada? Não. Eu precisava que você soubesse que eu sinto muito, que se eu pudesse voltar atrás. Inclinei-me para frente e mantive a voz baixa. Você destruiu a vida inteira de um garoto de 22 anos para proteger a reputação da sua filha. Você a treinou para mentir. Ajudou a incriminar uma pessoa inocente por agressão. Assistiu enquanto eu perdia tudo e não disse nada por 10 anos. Uma mulher na mesa ao lado olhou rapidamente e desviou o olhar. Você não se apresentou quando minha mãe estava morrendo. Não se apresentou quando Owen fez o teste de DNA. Você só confessou quando foi pega. Isso não é arrependimento, é covardia. Ela soluçava abertamente agora. Eu sei que não posso consertar isso, mas precisava tentar. Você não está aqui por mim. Está aqui por você. Se realmente se importasse em reparar algo, teria se apresentado em 2014. Eu me levantei. Acabou. Aproveite a falência. Ethan, por favor, não. Volte e fique lá. Eu saí, deixando-a sentada chorando sobre o café enquanto estranhos observavam. Nora perguntou como tinha sido quando cheguei em casa. Ela queria perdão. Eu dei realidade. Bom. Ela não merece sua misericórdia. Aquela foi a última vez que vi Michelle e o último contato com aquele lado da família, exceto algumas mensagens com Owen. 2 semanas depois, Nora e eu nos casamos. Uma pequena cerimônia nas montanhas, em Seattle, Greg como meu padrinho. Ninguém da minha vida antiga assistindo Nora caminhar até mim. A raiva finalmente se transformou em algo habitável. Não perdão, apenas aceitação. Vanessa se mudou depois da sentença, divorciada, sobrevivendo como podia. O nome da minha tia foi arruinado. Meu pai e eu conversamos às vezes. Owen encontrou o verdadeiro pai, e eu fico feliz por isso. Vanessa tentou minar a retratação meses depois, acabou punida por desacato e foi à falência. As pessoas perguntam se eu me sinto mal. Não. Também não me orgulho. Estou apenas cansado. A vida é boa agora, casa, carreira, amigos de verdade, planos para filhos. Eles tentaram me apagar. Eu continuei construindo mesmo assim. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no botão de se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Meu chefe cancelou minha licença de casamento já aprovada, há 11 semanas do evento, e disse que casamento é opcional, seu trabalho não é. Então eu documentei tudo, enviei um e-mail ao CEO e apareci no meu dia de casamento, apenas para ver a segurança arrastá-lo para fora enquanto clientes gravavam todo o colapso. Ei, Reddit, meu chefe achou que podia arruinar meu casamento só para exibir sua autoridade. Eu tentei manter a calma, preservar meu emprego e seguir em frente, mas aquele homem não tinha terminado de arruinar minha vida. Antes de chegarmos ao caos que ele desencadeou, deixe-me começar do começo. Eu bati o ponto às 6 da manhã no dia do meu casamento. O escritório estava quase todo escuro, exceto pelas luzes de emergência e o escritório do Romano no canto do fundo. Ele já estava lá, eu conseguia vê-lo através do vidro, observando enquanto eu caminhava até minha mesa. Minha cerimônia começava às 3 da tarde. Ele me havia escalado até às 4 da tarde. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Raquel. Você está mesmo fazendo isso? Estou mesmo fazendo isso. Eu confio em você, mas se isso não der certo, vamos fugir para Las Vegas com o dinheiro que nos restar. Combinado. Deixe eu voltar um pouco e explicar como chegamos aqui. 8 meses antes, eu sou o Tyler, 31 anos, e vendo sistemas comerciais de VAC para empreiteiros e incorporadores imobiliários. Quando alguém precisa de controle climático para um prédio de escritórios de 12 andares ou para a expansão de um hospital, eles me ligam. Minha venda média varia entre 80 e 300 mil dólares, e com uma taxa de comissão de 4%, cada contrato pagava um pouco mais do casamento ou da lua de mel. Faltar ao trabalho não era algo que se fazia de forma casual. Eu estava na Thermal Solutions havia 5 anos e era o melhor desempenho por 7 trimestres consecutivos. No último trimestre, fechei 1.200.000, enquanto o próximo mal chegou a 780 mil. Antes disso, foram 950 mil. Antes disso, 1.100.000. Eu não era apenas bom, eu trazia dinheiro sério. Minha vantagem era simples, eu tratava as pessoas como seres humanos, não como transações. Um empreiteiro me liga às 7 da noite porque um cliente mudou a posição do sistema e agora os cálculos de carga estão errados, eu resolvo. Um gerente de propriedades precisa de especificações de emergência para uma audiência de licença municipal às 8 da manhã seguinte, eu entrego até a meia-noite. Um designer quer saber se um modelo vem em aço inoxidável para combinar com uma cozinha, eu corro atrás de fotos.
Esse tipo de acompanhamento fez os clientes me protegerem. Quando os clientes deles queriam propostas competitivas, eu recebia um aviso discreto. Quando um projeto precisava de alguém confiável, eu era a primeira ligação. No 5º ano, eu tinha construído relacionamentos que valiam 7 dígitos por ano. Minha gerente, Diane, entendia o valor disso. Ela comandava nossa região havia quase uma década, com uma filosofia que realmente funcionava: bata suas metas, cuide das suas contas, não cause problemas, todo o resto era negociável. Adultos eram tratados como adultos. Se seu desempenho era sólido, folga era aprovada sem drama. Enquanto isso, Raquel e eu estávamos planejando nosso casamento de junho. Estávamos juntos havia 4 anos. Eu a conheci numa festa na casa de lago de um amigo, onde ela era a única pessoa sóbria, não tentando pilotar um jet ski contra o pier. Ela trabalhava como administradora hospitalar em agendamento cirúrgico, caos organizado como profissão. Eu a vi reorganizar calmamente 3 cirurgias enquanto, ao mesmo tempo, resolvia uma falta de suprimentos para uma operação de emergência. Nada a abalava. Eu pedi ela em casamento naquela mesma casa de lago, no outubro seguinte, só nós dois no pier, depois que todo mundo foi dormir. Sem plateia, sem espetáculo. Ela disse sim antes mesmo de eu terminar a pergunta e começou a planejar em voz alta enquanto eu ainda estava ajoelhado. Os pais dela quiseram ajudar a pagar e, com o pai dela se aposentando no ano seguinte, definimos um cronograma. Escolhemos uma data com 14 meses de antecedência, um sábado de junho, bom clima, viagem fácil. O local era um vinhedo a 1 hora da cidade, com espaço para 180 convidados. O depósito foi de 12 mil. A fotografia custou 4.500, as flores 3.000. O buffet a 90 por pessoa para 180 pessoas deu 16 mil somando DJ, aluguel, convites, o total ficou em cerca de 48 mil. Os pais dela cobriram metade, nós cobrimos o resto. 8 meses antes do casamento, eu enviei meu pedido de folga, 2 dias antes do casamento, o dia do casamento e 2 dias depois. Anexei o contrato do local e uma nota explicando tudo. Diane aprovou em menos de meia hora, enviou um e-mail de parabéns e disse que já tinha ido àquele local antes e adorava. O sistema gerou uma aprovação formal com a assinatura digital dela. Eu imprimi e arquivei junto com o resto dos documentos do casamento. A vida continuou normalmente. Eu continuei destruindo minhas metas, treinando um novo vendedor e gentilmente impedindo Raquel de convidar todo o andar do hospital. O escritório em si era um centro regional, cobrindo 3 estados, 22 vendedores, 12 funcionários de suporte, engenharia, administração, tudo isso. Só o meu território tinha empreiteiros e gerentes de propriedade suficientes para gerar 2 milhões em vendas potenciais por ano, e a maioria deles preferia trabalhar comigo. Outros representantes tentaram imitar meu estilo, mas a maioria não conseguia sustentar o acompanhamento. Então, numa tarde de março, Diane me chamou ao escritório dela. Ela parecia animada e preocupada ao mesmo tempo. Eu fui promovido a vice-presidente de operações regionais, ela disse. A matriz ligou hoje de manhã. Eles vão preencher minha posição na próxima semana. Eu pisquei. Com quem? Um cara novo chamado Roman, contratação corporativa. Números de desempenho fortes de onde ele veio, mas fique atento, ele tem energia de alpinista. O que isso significa? Mantenha sua documentação limpa e seus números altos. Ele é do tipo que precisa deixar uma marca rápido. Às vezes, isso significa sacudir as coisas só para provar que pode. Eu assenti, sem muita preocupação. Meu casamento estava a 3 meses de distância, meu desempenho era sólido como uma rocha e eu tinha todas as aprovações documentadas. Desde que eu continuasse fazendo meu trabalho, nada deveria dar errado. Eu estava completamente, espetacularmente errado sobre isso. Mas naquele momento, eu não sabia o que estava por vir. Roman apareceu na segunda-feira seguinte usando um terno que provavelmente custava mais do que minha hipoteca mensal. E imediatamente reuniu todos para uma reunião geral obrigatória antes mesmo de o expediente começar. Às 7 da manhã estávamos de pé na sala de conferências, enquanto ele se posicionava na cabeceira da mesa e explicava em detalhes excruciantes tudo o que, segundo ele, estávamos fazendo errado. De acordo com Roman, nossa abordagem de atendimento ao cliente era ultrapassada e excessivamente focada em relacionamentos, nossa metodologia de vendas carecia de disciplina, nossa ética de trabalho mostrava sinais de complacência e o estilo de gestão da Diane tinha sido permissivo demais. Tudo isso era dito a uma equipe que havia sido a região de melhor desempenho da empresa por 4 anos consecutivos. Roman tinha talvez 42 anos, ambicioso naquele estilo típico de escalador corporativo em que tudo é guerra e cada pessoa é ou alavancagem ou peso morto. Ele deixou claro que planejava usar nossa região como trampolim para o próximo cargo executivo em 12 a 18 meses. Nós não éramos pessoas com famílias ouvidas, éramos métricas de desempenho. Em determinado momento, ele realmente usou a expressão otimização de capital humano sem qualquer ironia. Seu novo mantra era simples: lealdade é
Presença, esteja aqui, esteja presente, esteja comprometido com a organização acima da conveniência pessoal. Então vieram as mudanças, novas metas de vendas 25% mais altas do que as anteriores, sem qualquer período de adaptação, reuniões matinais obrigatórias às 7 da manhã, mesmo sabendo que a maioria dos clientes empreiteiros nem atendia o telefone antes das 8h30, uma nova política exigindo aprovação por escrito dele para qualquer contrato acima de $100.000, o que significava que eu de repente precisava de permissão para cerca de 70% dos meus negócios. E ele arrastava cada contrato como se estivesse passando por melaço. Analisava especificações técnicas linha por linha, questionava preços alinhados com os padrões do setor, empurrava equipamentos de margem mais alta que os clientes não precisavam e, no geral, atrasava tudo por tanto tempo que negócios que antes levavam 48 horas passaram a levar uma semana. Os clientes ficaram frustrados, alguns foram embora. Onde Diane operava com base na confiança, bata suas metas, haja como um profissional e será tratado como tal, Roman tratava a folga como um privilégio que só se conquistava superando expectativas que ele mudava constantemente. A política da empresa não importava, o presidente não importava, segundo ele, aprovações não eram transferidas. Qualquer coisa que Diane tivesse aprovado não valia mais nada. E de vez em quando ele fazia questão de provar que falava sério. Nas primeiras semanas, Roman chamou Mônica, do suporte, para o escritório dele e revogou as férias que ela havia solicitado 5 meses antes, ainda sob a gestão da Diane. Ela já tinha comprado passagens para ela e para os filhos e organizado cobertura com 2 colegas de equipe. Roman simplesmente disse que planos pessoais eram subordinados às necessidades do negócio durante seu período de reestruturação. Ela pediu demissão por e-mail naquela mesma tarde, sem nem voltar à mesa dela. Em seguida foi a vez do Ben, do suporte de engenharia. O pai dele estava com uma cirurgia cardíaca grave marcada, e ele havia tido a licença aprovada meses antes. Uma semana antes da operação, Roman revogou a folga, dizendo que a engenharia não podia se dar ao luxo de ter lacunas durante a alta temporada de propostas e que problemas médicos familiares não eram emergências operacionais legítimas. Ben escolheu o pai e foi demitido por abandono de emprego, rotulado como desligamento voluntário para evitar complicações com seguro-desemprego. Ele chegou ao hospital a tempo, mas a situação deixou danos que não cicatrizaram rapidamente. Depois ele foi atrás da Cristina, do setor de contratos. A formatura do ensino médio da filha dela caiu numa quinta-feira. Ela havia organizado cobertura com meses de antecedência. Roman revisou os pedidos pendentes, chamou-a ao escritório e forçou uma escolha, comparecer à formatura ou demonstrar compromisso com a equipe, não ambos. Ela escolheu a filha e foi demitida na manhã seguinte por priorizar eventos pessoais em detrimento de funções críticas do negócio. As pessoas começaram a cochichar, mas não dentro do prédio, porque Roman tinha o hábito de surgir silenciosamente nas portas, ouvindo. As conversas migraram para estacionamentos antes dos turnos, cafeterias durante o almoço, chats criptografados depois do expediente. Todos chegaram à mesma conclusão: ele estava fazendo uma limpeza no departamento. Se tornasse o ambiente miserável o suficiente, as pessoas pediriam demissão por conta própria. Então ele poderia contratar substitutos mais baratos, leais apenas a ele, e alegar que havia melhorado a eficiência ao cortar custos. Eu mantive a cabeça baixa. Meu casamento estava a 3 meses de distância e cada cheque de comissão estava pagando por ele. Eu não podia me dar ao luxo de virar um alvo. Superei todas as metas que ele estabeleceu, mantive a educação, documentei tudo, nunca lhe dei munição. Mas eu observei. Ele escalava pessoas para turnos que elas haviam marcado como indisponíveis meses antes e fingia surpresa quando não podiam comparecer. Criticava funcionários na frente de clientes para afirmar dominância. Mudava políticas sem avisar ninguém e depois punia pessoas por violarem regras que não sabiam que existiam. E exigia ser chamado de senhor, não Roman, senhor. Ele dizia que isso reforçava a hierarquia organizacional. Qualquer um que escorregasse e usasse o primeiro nome era corrigido publicamente e de forma ríspida. O que mais nos marcou não foi o fato de ele ser rígido, mas sim de ser ativamente cruel, e cada decisão parecia calculada para nos lembrar quem tinha poder e quem não tinha. E, a cada semana que passava, ficava mais óbvio que Roman não estava administrando uma região, ele estava construindo um reino, e o resto de nós deveria servir. Roman me chamou ao escritório dele numa manhã de terça-feira, em meados de março, exatamente a 11 semanas do meu casamento. Eu tinha acabado de fechar, naquela mesma manhã, um retrofit de vaca hospitalar no valor de $220.000, depois de 2 meses de negociações. O cliente estava satisfeito, o empreiteiro estava satisfeito. Minha comissão apenas nesse negócio foi de $88.000, o que cobriria nossas passagens da lua de mel e a maior parte do hotel. A porta do escritório dele estava aberta, mas ele fez um gesto para que eu a fechasse atrás de mim, nunca um bom sinal. Ele estava sentado atrás da mesa com o laptop aberto. Revisei seu pedido de folga para junho, ele disse sem sequer levantar os olhos da tela. Estou revogando com efeito imediato.
Fiquei ali parado, processando o que ele acabará de dizer. Meu casamento. Eu enviei isso há 8 meses. A Diane aprovou. Ele girou o laptop para me mostrar o pedido ainda no sistema, com a aprovação da Diane claramente visível, completa com carimbo de data e hora e número de confirmação. Decisões da gestão anterior não se transferem para minha autoridade. Estou reestruturando os protocolos de folga em toda a operação, e as datas que você solicitou caem durante nosso período de pico de propostas para projetos comerciais. Você precisa estar aqui. Isso é em 11 semanas. Tenho 180 convidados viajando de 6 estados diferentes, contrato do local com custo total de $48.000, tudo já pago em depósitos não reembolsáveis. O buffet, o fotógrafo, as flores, tudo. Ele se recostou na cadeira. Deveria ter considerado isso antes de agendar eventos pessoais durante períodos críticos de negócios. Isso é sobre demonstrar comprometimento com a nova liderança. Você é nosso melhor desempenho no papel, sua presença define expectativas para o resto da equipe durante essa transição. Eu tirei o telefone do bolso e mostrei o documento de aprovação impresso que eu mantinha na carteira. Isso é um pedido oficialmente aprovado, com documentação completa. A política da empresa declara claramente que é necessário fornecer aviso prévio de 4 semanas para revogações e apenas em emergências operacionais legítimas. Ele pegou o papel diretamente da minha mão e, sem quebrar o contato visual, rasgou lentamente ao meio, depois ao meio novamente, e então jogou as 4 partes na lixeira da mesa. A assinatura da Diane não é um contrato, é uma sugestão que eu não aceito, e eu sou o gerente agora, então esse papel não significa absolutamente nada. Você pode estar aqui ou pode procurar outro lugar para trabalhar, a escolha é sua. Eu odiaria perder alguém com seu histórico de vendas por causa de um conflito pessoal de agenda que poderia ser facilmente resolvido com prioridades melhores. Minha mandíbula se contraiu, minhas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, mas eu não gritei, não discuti, não lhe dei nenhuma satisfação. Apenas assenti uma vez e saí do escritório dele sem dizer outra palavra. Primeiro movimento. No instante em que cheguei ao meu carro no estacionamento, encaminhei cada único documento para meu e-mail pessoal. O pedido original de folga, o e-mail de aprovação da Diane com as felicitações, o documento de confirmação gerado pelo sistema, capturas de tela do pedido no portal da empresa mostrando o status de aprovação ativo antes de ele alterá-lo, tudo arquivado fora dos servidores da empresa, onde ele não poderia apagar ou modificar. O segundo movimento foi abrir um novo documento no meu telefone e digitar tudo o que acabará de acontecer enquanto ainda estava fresco, data, hora, local exato, o que eu tinha dito, o que ele tinha dito, como ele havia rasgado fisicamente o documento de aprovação, anotações detalhadas com marcações de tempo. Em seguida, encaminhei isso para meu e-mail pessoal também. O terceiro movimento foi solicitar uma reunião formal com o RH pelo portal da empresa, anexando todos os documentos que eu acabará de arquivar. Escrevi uma explicação detalhada da situação, incluí a linha do tempo completa desde o pedido original até a revogação atual. Destaquei os compromissos financeiros significativos já assumidos que não eram reembolsáveis e solicitei formalmente que eles aplicassem a aprovação original conforme a política declarada da empresa. Então eu esperei 3 dias, verificando meu e-mail a cada hora enquanto tentava agir normalmente no trabalho. 3 dias da Raquel perguntando se o RH já tinha respondido e eu tendo que dizer não, ainda não, tenho certeza de que estão revisando tudo. 3 dias vendo Romã em reuniões com aquela expressão presunçosa. Quando o RH finalmente enviou um convite para a reunião, era com a diretora regional de recursos humanos, Andréa, às 9 da manhã do dia seguinte, antes do meu turno regular. Eu cheguei 15 minutos mais cedo com cópias impressas de tudo, cada e-mail, cada documento, cada captura de tela, a aprovação, a política que declarava os requisitos de revogação, tudo organizado em uma pasta. Eu achei que isso seria simples, violação clara da política, aprovação por escrito com carimbo de data e hora, compromissos financeiros não reembolsáveis. Eu estava completamente errado. Andréa já tinha a declaração escrita do Romã aberta na tela quando eu cheguei exatamente às 9 da manhã. De acordo com a versão dele, ele havia informado toda a equipe durante a primeira semana de que todas as aprovações anteriores de folga estavam sujeitas a revisão e possível alteração sob as novas prioridades de gestão, e que todos, inclusive eu, haviam reconhecido por escrito o entendimento dessa mudança de política. Ele alegou que eu tinha concordado especificamente, em uma reunião individual, em manter flexibilidade com minha agenda pessoal caso as necessidades do negócio exigissem. Uma fabricação completa, essa conversa nunca aconteceu. Não havia nenhum reconhecimento por escrito porque eu nunca tinha visto política alguma desse tipo. Eu mostrei a ela minha documentação. A troca de e-mails com a Diane, a aprovação com carimbo de data e hora claro de 8 meses atrás, o documento de confirmação gerado pelo sistema com a assinatura digital da Diane, o manual de políticas com as seções que exigiam aviso prévio de 4 semanas para revogações, tudo disposto cronologicamente. Ela revisou tudo e então deu o veredicto. A gestão tem autoridade discricionária para revogar pedidos de folga previamente aprovados por necessidades operacionais.
Roman está implementando novos protocolos que se enquadram em sua autoridade gerencial. Embora eu entenda que isso crie dificuldades pessoais, a empresa apoia a tomada de decisões operacionais da gestão durante ciclos de pico de negócios. Fiz uma pergunta simples e direta. Qual emergência operacional específica exige a revogação de uma folga aprovada que foi solicitada com 8 meses de antecedência? Ela apenas repetiu a mesma frase sobre período de pico e autoridade discricionária, sem responder nada concreto, apenas voltando sempre para a descrição da gestão e requisitos operacionais. Tentei outro caminho. O manual de políticas da empresa afirma que é necessário aviso prévio de 4 semanas para revogações. Ele me deu 11 semanas tecnicamente, mas o princípio é o mesmo. Qual é a emergência operacional documentada? Ela abriu um documento interno que eu nunca tinha visto antes, mostrando que exceções poderiam ser feitas a critério da gestão para necessidades operacionais sazonais. Perguntei quando essa política tinha sido adicionada. Ela disse que sempre esteve lá, mas que gestores anteriores não a aplicavam de forma rigorosa. Perguntei se havia algum processo de apelação. Ela disse que eu poderia registrar uma reclamação formal, mas que a análise levaria no mínimo 6 a 8 semanas e que a decisão provavelmente seria mantida de qualquer forma. Saí daquela reunião com absoluta clareza de que o sistema era projetado para proteger a gestão, independentemente de documentação ou política. O RH não era neutro, era uma proteção institucional para quem detinha autoridade. Contei tudo a Raquel naquela noite. Ela estava trabalhando na contagem final de convidados quando cheguei em casa e soube imediatamente que algo catastrófico tinha acontecido. Vamos perder $24.000 e queimar o dinheiro dos seus pais porque seu chefe quer provar que manda em você. Eu não vou deixar isso acontecer. Se você não aparecer, é demitido. Se você pedir demissão, perdemos sua renda logo antes do casamento e você perde comissões ainda não consolidadas de contratos já fechados. Todas as opções levavam ao mesmo resultado ruim. Mas eu não ia me entregar. Liguei para Diane naquela noite. Quando expliquei a situação, a reação dela foi de fúria imediata. Roman vem fazendo inimigos em várias regiões com exatamente esse comportamento. A matriz tem reclamações, mas nada concreto o suficiente para agir. Você precisa ir direto ao dono. O dono era o Frank, que havia fundado a Thermal Solutions 32 anos antes, ainda aparecia aleatoriamente, ainda falava com vendedores e supostamente ainda se importava com a cultura. Eu o tinha conhecido 2 vezes em eventos da empresa. Envie um e-mail direto para ele, disse Diane com urgência. Frank responde a números e a padrões documentados. Dê a ele seu histórico de vendas, a linha do tempo da aprovação, o que o RH disse, e deixe claro que isso não é um caso isolado. O Roman já fez isso com 3 pessoas. Você é o primeiro com documentação para provar um padrão. Passei 2 horas escrevendo aquele e-mail. Mantive tudo factual. Comecei com meu histórico de vendas por 7 trimestres, com números específicos. Detalhei a linha do tempo do meu pedido e da aprovação, a revogação do Roman e os fundamentos citados, a resposta do RH. Depois, os 3 incidentes anteriores com Mônica, Ben e Cristina, nomes, datas, desfechos. Anexei todos os documentos. Enviei às 11h30 da noite. Enquanto isso, pessoas do escritório começaram a entrar em contato com cuidado. A Mônica me encontrou numa cafeteria 2 dias depois com uma pasta de e-mails. Ela mencionou que havia rumores sobre por que o RH protegia o Roman, mas não podia confirmar nada. Disse para eu me cuidar porque o sistema era armado. O Ben enviou cópias criptografadas da papelada da demissão dele. A Cristina compartilhou seus documentos de desligamento. Eu tinha um rastro de papel mostrando abuso sistemático. 5 dias antes do casamento, Roman publicou a escala e me colocou para um turno completo no dia do meu casamento, das 6 da manhã às 4 da tarde. Minha cerimônia começava às 3. Fui ao escritório dele mais uma vez. A porta estava aberta, ele revisava relatórios. Você me escalou para um turno completo no dia do meu casamento. Ele não levantou os olhos. Isso está correto. Acho que você está fazendo uma escolha sobre prioridades. Ou você está aqui ou será demitido por abandono de emprego. Isso viola a política da empresa. Ele finalmente fez contato visual e sorriu. Então registre uma reclamação e nós vamos analisá-la em 6 a 8 semanas. Mas a cerimônia é em 5 dias. Então o prazo não joga a seu favor. Tirei o telefone do bolso e comecei a digitar anotações. Ele me observou documentando a conversa, data, hora, suas palavras exatas. Você acha que documentação importa? Eu sou a gestão. Seus arquivinhos não mudam a realidade. Vamos ver. Mais alguma coisa que você queira deixar registrada? Ele se recostou. Sentimentos não batem meta. Se você não é leal o suficiente para estar aqui durante nossa temporada mais movimentada, talvez esta não seja a empresa certa para você. Assenti e me virei para sair. Ouvi ele dizer mais uma coisa quando eu já estava na porta.
Algumas pessoas aprendem da maneira mais difícil que vidas pessoais são subordinadas a compromissos profissionais. Anotei isso também, acrescentei a todo o resto. Frank respondeu 48 horas antes do meu casamento. Eu estava em casa, tão estressado que não conseguia dormir, checando o e-mail de forma obsessiva, quando a resposta dele apareceu. O e-mail me agradecia pela documentação e dizia que ele havia passado 2 dias revisando reclamações sobre o Roman vindas de 4 escritórios regionais. O que eu havia enviado era a prova mais detalhada de um padrão que eles já vinham acompanhando. Então ele disse algo que me fez ler 3 vezes. Ele tinha um plano, e esse plano exigia que eu comparecesse ao meu turno no dia do meu casamento exatamente como estava escalado. O resto era vago. Ele disse que a diretoria e o departamento jurídico estavam envolvidos, algo sobre a necessidade de evidências concretas, com testemunhas que não pudessem ser contestadas. Ele não podia dar detalhes por escrito por razões legais, mas prometeu que eu não me arrependeria de confiar nele. Compareça ao seu turno, mantenha calma, observe o que acontece ao meio-dia. A última linha foi direta. Você foi leal a esta empresa por 5 anos e construiu relacionamentos que geram receita de 7 dígitos. Esse é o tipo de funcionário que nós protegemos. Confie em mim. Eu mostrei a Raquel. Ela leu 2 vezes. O Frank realmente vai fazer isso. Aparentemente isso é insano. E se não funcionar então? Estaremos no mesmo lugar em que estaríamos se eu não aparecesse e fosse demitido. Pelo menos desse jeito existe um plano. Ela pensou por 1 minuto inteiro. Tudo bem, nós confiamos nele. Mas eu não vou ficar sentado em casa enquanto isso acontece. Se você vai estar lá, eu também vou. De volta às 6 da manhã no dia do meu casamento. Roman me viu bater o ponto. Você realmente apareceu. É assim que a lealdade se parece. Eu não respondi. Apenas fui para minha mesa e comecei a rotina normal. Verificar e-mails, dar seguimento a propostas, me preparar para ligações, tudo controlado. A manhã se arrastou. Atendi 2 ligações de clientes, revisei especificações de um projeto hospitalar, continuei checando o telefone. Nada do Frank. Por volta das 11 da manhã eu estava começando a entrar em pânico. A cerimônia seria em 4 horas. Os convidados estavam viajando para o local. O fotógrafo chegaria às 2 da tarde. Então, exatamente às 11 da manhã, a Mônica entrou. Ela tinha pedido demissão semanas antes, não tinha motivo algum para estar ali. Foi direto para a sala de conferências sem reconhecer ninguém. 10 minutos depois, a Cristina apareceu. Em seguida, 2 pessoas de outros escritórios regionais, todas indo para a sala de conferências. Roman percebeu e foi investigar. 1 minuto depois, a voz dele se elevou. Ele voltou furioso procurando por mim. Por que ex-funcionários estão no meu escritório? Você sabe alguma coisa sobre isso? Nenhuma ideia, talvez estejam aqui para reuniões. Ele não acreditou, mas não podia provar nada. Voltou para o escritório dele, provavelmente para ligar para a segurança. Ao meio-dia em ponto, as coisas aceleraram rápido. O grupo saiu da sala de conferências e começou a mover móveis no nosso showroom e piso de treinamento anexos, o espaço onde mantínhamos sistemas completos de vac em exposição e fazíamos demonstrações para clientes. Cerca de 15 metros quadrados de espaço aberto, com pé direito industrial e equipamentos que podiam ser empurrados para o lado. A Mônica estava coordenando as pessoas com propósito claro e o que pareciam ser plantas de piso impressas. O Frank aparentemente havia reservado o espaço com a administração do prédio dias antes, listando como um evento corporativo. Eles empurraram as unidades de exibição contra as paredes, limparam completamente o centro e começaram a montar cadeiras em fileiras perfeitamente medidas, com um corredor no meio. Mais pessoas chegaram carregando caixas de tecido branco e arranjos florais de qualidade profissional, não aquelas flores baratas de supermercado, flores de casamento de verdade, iguais às que tínhamos encomendado para o vinhedo. Eles estavam transformando o showroom em um local real de casamento. Roman saiu correndo do escritório. Que diabos é isso? Todo mundo para agora mesmo. Vocês estão invadindo propriedade privada da empresa. Vou chamar a polícia e a diretoria imediatamente. Ninguém parou de trabalhar. Ninguém sequer o reconheceu. Mais pessoas entraram pela porta. Começaram a pendurar tecido branco nos suportes do teto industrial que normalmente usávamos para demonstrações de equipamentos durante apresentações para clientes, organizando as cadeiras em seções, montando o arco de flores que havíamos encomendado para o vinhedo. Alguém empurrou para dentro um sistema de som de alto nível. Outra pessoa começou a estender um tapete branco pelo corredor central. Isso não era improvisado. Estava planejado até o último centímetro. Roman estava gritando agora, a voz falhando. Todo mundo está demitido. Cada pessoa aqui está dispensada com efeito imediato. Isso é destruição de propriedade. Isso é interrupção das operações do negócio.
Estou ligando para o Frank agora mesmo, e cada um de vocês vai ser processado pessoalmente por danos. Ele puxou o telefone e começou a discar freneticamente. A montagem continuou ao redor dele. O tecido branco foi colocado nas paredes, os arranjos florais posicionados no final de cada fileira. Alguém começou a testar o sistema de som com música de violão acústico, outra pessoa montava o que parecia ser equipamento profissional de iluminação em tripés. Um caminhão de buffet estacionou do lado de fora da entrada principal, visível pelas janelas, e as pessoas começaram a descarregar bandejas cobertas. 2 clientes haviam chegado mais cedo para compromissos agendados. Tom, de uma grande empreiteira com quem eu trabalhava havia 3 anos, chegou às 10 da manhã para a revisão de contrato e ainda estava ali finalizando a papelada. Jennifer, de uma empresa de administração imobiliária, tinha chegado às 10 da manhã para a consultoria de especificações de sistema, e estávamos analisando o cronograma do projeto dela quando o caos começou. Ambos estavam perto da recepção, completamente confusos. Tom puxou o telefone e começou a gravar tudo. Jennifer estava tirando fotos, a boca literalmente aberta. Roman percebeu os clientes. Parem de me gravar. Guardem esses telefones agora mesmo. Isso é propriedade privada. Vocês não têm permissão legal para gravar. Guardem imediatamente ou vou mandar remover vocês. Ele olhou em volta freneticamente para todas as pessoas, todos os telefones, todas as provas sendo capturadas em tempo real de múltiplos ângulos. Olhou para a transformação acontecendo apesar das ordens diretas dele. Olhou para mim, parado calmamente na minha mesa, observando tudo se desenrolar. Você organizou isso, ele apontou para mim. Isso é sabotagem. Isso é insubordinação. Vocês todos vão ser presos por isso. Eu não disse nada. Apenas fiquei ali e deixei ele se afundar ainda mais diante das câmeras. Então a Raquel entrou pela porta principal. Vestido de noiva, branco formal completo, com uma cauda de catedral que devia ter quase 2 metros, perfeitamente passado, cabelo e maquiagem feitos profissionalmente, carregando o buquê de rosas brancas. Ela caminhou calmamente passando pelo Roman, que literalmente parou no meio da frase para encará-la, passou pelos clientes confusos com os telefones levantados gravando tudo, passou pelo caos organizado de pessoas decorando e montando, e veio direto pelo escritório até onde eu estava na minha mesa. Nossa cerimônia começa às 3 da tarde, ela disse, alto o suficiente para que todos no escritório ouvissem claramente, incluindo os clientes e todos que tinham parado de trabalhar para assistir aquela cena. Ele te escalou até às 4 da tarde no dia do nosso casamento, depois de revogar uma folga que havia sido aprovada 8 meses atrás, com documentação escrita completa. Eu estou aqui para que ninguém possa fingir que isso não aconteceu, para que existam testemunhas exatas do que acontece quando alguém abusa de sua autoridade dessa forma. Silêncio. As pessoas que estavam montando pararam de se mover. Os telefones dos clientes estavam apontados diretamente para o Roman. Agora alguém da equipe de buffet também tinha entrado e estava gravando com o telefone. Pelo menos 6 telefones diferentes capturando tudo de ângulos distintos. A equipe jurídica do Frank havia orientado todos sobre como documentar isso corretamente antes de chegarem. Guardem os telefones. Isso é assédio. Isso é um ataque coordenado à minha autoridade. Então Frank entrou pela porta principal. O dono de toda a empresa, acompanhado pela Diane e 3 pessoas do jurídico corporativo. Atrás deles, 2 advogados de um escritório externo de direito trabalhista. Roman congelou. Roman, pare de falar. A voz do Frank estava calma. Você já fez o suficiente. O que é isso? Essas pessoas estão destruindo. Você não estava aplicando políticas. Você estava fazendo um teste de poder. Frank passou por ele e veio até mim, apertou minha mão. Espero que você esteja pronto para uma tarde interessante. Eu não conseguia formar palavras. Aquilo era surreal. Frank se virou para todos que assistiam. Nós estamos acompanhando abusos sistemáticos de autoridade em vários locais. O Roman tem sido o maior problema, cancelando folgas aprovadas, forçando funcionários a escolher entre emprego e família, criando ambientes hostis. Ele gesticulou na minha direção. Este funcionário apresentou um pedido de folga devidamente aprovado com 8 meses de antecedência. Cada documento estava impecável. Então o Roman a revogou há 11 semanas do evento e o escalou para trabalhar durante a própria cerimônia. Isso não é discrição gerencial, isso é abuso criando responsabilidade legal. Roman tentou se defender. Eu estava estabelecendo disciplina operacional. Lealdade à presença, essas pessoas precisam. Você não está estabelecendo mais nada. Diane avançou com documentos. Temos casos de você cancelando folgas aprovadas sem necessidade legítima em 4 escritórios regionais. 6 funcionários pediram demissão, 4 foram demitidos por escolher a família em vez das suas mudanças arbitrárias de escala. Andrea foi suspensa enquanto aguarda investigação. O tom do Frank estava gelado. Ela está fora. A segurança chegou, uma empresa privada, não a segurança do prédio.
Frank apontou para o Roman. Escoltem-no para fora. Ele está demitido com efeito imediato por justa causa. Se tentar retornar, chamem a polícia. Você não pode fazer isso. Eu tenho contratos. Vou processar. Vou destruir vocês. Você assinou um contrato de trabalho por vontade com cláusulas de conduta. Temos e-mails, carimbos de data e hora, declarações de testemunhas e vídeos de múltiplos telefones. Fique à vontade para processar, mas nossa equipe jurídica custa mais do que você jamais vai ganhar. Agora saia. A segurança pegou o Roman por cada braço. Ele gritava sobre processos e corrupção o caminho inteiro para fora. Todos o observaram ir embora. Quando ele se foi, Frank se virou para mim. Eu preciso de um novo gerente regional. Alguém que entenda relacionamentos, respeite folgas aprovadas e trate funcionários como profissionais. Você tem interesse. Eu acabei de ser promovido no meu próprio casamento. Sim. Bom. Com efeito imediato. Diane cuida da transição na próxima semana. Por enquanto, você tem uma cerimônia às 3. Ele me entregou um envelope. Dentro havia um cheque de $50.000 com um bilhete. Bônus de incentivo à liderança por desempenho exemplar e retenção de relacionamentos críticos com clientes sob condições adversas de gestão. Para a lua de mel. Você confiou em nós e manteve registros detalhados. Esse é o tipo de liderança que precisamos. Enquanto isso, a coordenadora do local estava redirecionando freneticamente os convidados. Mensagens em massa foram enviadas com o novo endereço e coordenadas de GPS. Os ônibus que haviam sido organizados para o vinhedo foram redirecionados para o escritório. Funcionários posicionados na entrada do vinhedo entregavam cartões impressos com instruções e pediam desculpas pela mudança de última hora. Alguns convidados que já tinham chegado ao vinhedo foram escoltados pessoalmente por motoristas da empresa. Frank havia organizado toda a operação. Funcionou melhor do que tinha qualquer direito de funcionar. Decoradores profissionais finalizaram a transformação do showroom. Mesas foram montadas para a recepção, o DJ perto da sala de descanso. Às 2 da tarde, toda a comitiva do casamento chegou, trazida diretamente do hotel onde estavam se arrumando. Frank insistiu em fazer parte da cerimônia, já que tínhamos reorganizado tudo. Toda a equipe corporativa compareceu. Todos os funcionários do nosso escritório apareceram. Os empreiteiros e gerentes de propriedades com quem eu trabalhava vieram. A Mônica ficou ao lado da Raquel. A cerimônia aconteceu naquele showroom, entre expositores de VAC e quadros de especificações técnicas. Tom, o empreiteiro que havia gravado tudo, ficou ao meu lado. Mônica ficou ao lado da Raquel. Quando dissemos nossos votos, eu conseguia ver o escritório vazio do Roman ao fundo. A recepção foi surreal. Cortamos o bolo sobre um painel de controle de demonstração. O DJ tocava ao lado de expositores de termostatos. As pessoas dançavam no corredor central. As bebidas usavam uma bancada de amostra de granito. Frank fez um discurso sobre lealdade funcionar nos dois sentidos, sobre como empresas deveriam proteger funcionários que protegem a empresa. Diane me puxou de lado e prometeu apoio total. Mencionou que outros 2 gestores, em locais diferentes, estavam sob investigação. Roman não era um caso isolado. Raquel e eu tivemos nossa primeira dança na área de consultoria com clientes. Ela estava rindo. Isso é completamente insano. Nosso escritório agora. Eu sou o gerente regional. Ela me beijou na frente de todo mundo. Melhor casamento de todos. A lua de mel foi de 3 semanas no Havaí, usando os 50 mil do Frank. Ficamos em resorts que jamais teríamos podido pagar de outra forma e descansamos de verdade. Quando voltamos, eu comecei oficialmente no novo cargo. A primeira mudança de política foi clara. Folgas aprovadas devem ser respeitadas, a menos que haja uma emergência documentada. A segunda foi que todas as decisões de gestão devem ser feitas por escrito. A notícia se espalhou rápido. Funcionários de outras regiões solicitaram transferência. Em 3 meses, estávamos totalmente estruturados. As vendas aumentaram. Andrea foi demitida após a investigação encontrar múltiplas violações. Trouxeram alguém novo de fora. Mônica e Cristina receberam oferta para voltar aos cargos, com pagamento retroativo e cartas de desculpas. Mônica voltou. Cristina já tinha encontrado uma situação melhor e recusou educadamente. Ben também recebeu a oferta de retorno, mas escolheu ficar no emprego que encontrou depois de sair. Após sair, Roman tentou processar. O advogado dele enviou cartas por 4 meses. A equipe jurídica da empresa respondeu com um documento de 47 páginas, incluindo carimbos de data e hora, depoimentos de testemunhas e vídeos de múltiplos telefones. Os advogados dele desistiram antes mesmo da fase de descoberta. Diane ligava todo mês para saber como a transição estava indo. Ela vinha lutando nos bastidores muito mais do que eu imaginava.
Quando Roman cancelou minha folga pela primeira vez, ela foi ao Frank com preocupações. Aquilo iniciou a investigação. As fotos do casamento acabaram em uma revista de negócios em uma matéria sobre cultura corporativa não convencional. Emolduramos uma e penduramos na sala de descanso do escritório. Raquel conta essa história em toda reunião de família. Ninguém acredita que você foi promovido durante o próprio casamento enquanto seu chefe era escoltado para fora pela segurança. Mas nós temos a documentação. 7 meses depois, a audiência de arbitragem foi marcada para uma terça-feira em janeiro. Os advogados do Roman conseguiram uma audiência para alegar demissão injusta. Frank perguntou se eu queria estar lá para o confronto final. Eu apareci na sala de conferências às 9 da manhã. Frank, Diane e 2 advogados corporativos já estavam lá. Roman chegou 10 minutos atrasado com um advogado que parecia desejar ter aceitado outro caso. O árbitro era um juiz aposentado chamado Patterson. Ele revisou documentos por 30 minutos em silêncio e então começou a fazer perguntas. Roman, você está alegando demissão injusta com base em quê? Fui demitido por implementar políticas de gestão legítimas. Eles me armaram porque eu era eficaz e ameaçava arranjos confortáveis. O árbitro olhou os documentos. Você cancelou folgas aprovadas de 6 funcionários em 3 meses. Pode explicar a necessidade operacional. Eu tinha autoridade para reestruturar escalas durante períodos críticos de negócios. O árbitro puxou meu pedido. O casamento deste funcionário foi aprovado com 8 meses de antecedência. Você o revogou com aviso de 11 semanas. Qual foi a emergência operacional específica? Roman hesitou. Alta temporada exigia todos os melhores desempenhos disponíveis para metas trimestrais. Então por que escalá-lo até às 4 da tarde quando a cerimônia começava às 3? Por que especificamente uma escala que garantia que ele perderia o próprio casamento? Silêncio. Roman não tinha resposta. O advogado dele tentou intervir falando de descrição gerencial. O árbitro o interrompeu. As horas específicas demonstram intenção. Ele folheou mais páginas. 6 funcionários. Um perdeu a cirurgia do pai. Uma perdeu a formatura da filha. Uma foi demitida por causa do funeral da avó. Todos tinham folga aprovada cancelada. Todos sob sua gestão. Todos em 3 meses. Ele fechou a pasta. Isso é demissão por justa causa com provas esmagadoras. Reivindicação rejeitada. Roman, você é responsável pelos custos da arbitragem conforme seu contrato. Roman se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Isso é corrupção. Vou recorrer a um tribunal de verdade. O árbitro nem levantou os olhos. Você pode recorrer, mas esta decisão permanece. Terminamos aqui. Roman me encarou. Você destruiu minha carreira por causa de um casamento, um dia. Você arruinou tudo por um único dia. Mantive minha voz completamente calma. Não. Você destruiu sua carreira tratando pessoas como propriedade. Eu apenas mantive registros detalhados e confiei nas pessoas certas no momento certo. O advogado dele agarrou o braço dele e o puxou em direção à porta. Eu o vi sair e não senti nada, apenas a confirmação de que sistemas funcionam quando você entende como usá-los. Frank apertou minha mão do lado de fora depois. Como a região está performando? Fechamos 4.200.000 no último trimestre, 18% acima do melhor período do Roman, com retenção de 94%. Isso é o que uma boa gestão parece. Você fez a escolha certa. Frank sorriu. Diane vai concorrer a vice-presidente sênior no próximo mês. Você se interessaria por vice-presidente regional quando ela subir? 5 regiões em vez de uma. Eu estava gerenciando uma região havia 6 meses. Vice-presidente regional significava 5 regiões, 40 funcionários. Orçamento 10 vezes maior. Isso é significativo. Seus números dizem que você consegue lidar com isso. Pense a respeito e me avise até o fim da semana. Dirigi de volta pensando no Roman naquela audiência, tentando explicar por que havia escalado alguém durante a própria cerimônia de casamento. Pensei na Mônica, no Ben e na Cristina, forçados a sair por escolherem a família. Pensei em como eu estava pronto para perder tudo e que a única coisa que me salvou foi manter registros adequados. Raquel ligou enquanto eu dirigia. Como foi? Rejeitado. Roman é responsável pelos custos. Acabou. Ótimo. Ela fez uma pausa. O Frank já te ofereceu vice-presidência regional. Como você sabia? A Diane me ligou semana passada para perguntar se você teria interesse em se mudar, se necessário. Eu disse que sim. Você tomou essa decisão sem falar comigo. Eu tomei a decisão de que vamos para onde a oportunidade estiver. Você mereceu isso. Aceite. Sim, eu vou aceitar a promoção. Ótimo. Agora venha para casa. Vamos comemorar e eu não vou aceitar não de ninguém.
Pensei naquele confronto, no olhar no rosto do Roman quando percebeu que e-mails e carimbos de data e hora vencem a autoridade todas as vezes, no árbitro descartando o caso dele porque as provas eram esmagadoras. Lealdade é presença. Essa era a frase assinatura dele. Acontece que lealdade é realmente aparecer para as pessoas que aparecem por você. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever. Isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.